Olá pessoal, nós estamos começando mais um episódio aqui do Performa Cash. Hoje nós vamos entrevistar uma empresa que muda muito a saúde das pessoas. É um toque sutil, faz parte do dia a dia de cada um. Eles trabalham com a especialidade de águas. E uma curiosidade, né, Wagner, na sequência quero pedir vocês para se apresentarem, né? Mais de 70% do nosso corpo é água. Então, se a água não tá boa, acaba que o empresário tá lá em plena saúde financeira da empresa, vendendo, batendo meta, de repente é para onde? No hospital. Aí de repente vai descobrir que o problema dele é a água. Podia ter sido evitado lá atrás, né? Então nós vamos bater um papo sobre isso aí. Então eu gostaria que você se apresentasse, Wagner, na sequência passar para a Flávia, para o Érico aqui, para o pessoal conhecer quem está aqui batendo esse papo aqui. Olá, é um prazer estar aqui com você, né, Kildre? Né, e todos que estão ouvindo aqui no canal do YouTube. E meu nome é Wagner, né, sou diretor comercial do grupo Minas Filtros. E a gente trabalha, a especialidade nossa é água, né? E é uma água diferenciada, não é só uma água filtrada, uma água é uma água purificada e ainda que libera cálcio, magnésio e potássio, né? É uma água super alcalina e a nossa tem um diferencial também do gás ozônio. Nossa especialidade é água alcalina e agora em abril, nós fazemos 16 anos de empresa. É muita água que vocês já trataram, né? Muita. E aí, Érico, apresenta pra gente aí, ou você, Flávia, fica à vontade. Eu sou a Flávia, né? Sou diretora financeira da Minas Filtros. E é com muita alegria, né, que a gente veio aqui bater papo um pouquinho, contar a história, né, da nossa empresa, do que a gente leva para os nossos clientes. É isso. É isso aí. Hilder, é uma honra estarmos aqui batendo esse papo sobre o que a gente mais gosta de falar, que é a água. E você tocou num ponto tão interessante, que é a questão dessa concentração de 70% no nosso organismo. E um trabalho que a gente tem árduo na Minas Filtros, que é a conscientização das pessoas em relação à água. Porque a maior parte das pessoas, ela entende que água não é alimento. Alimento é aquilo que a gente mastiga, o pão, a carne, o alface, e água é simplesmente para matar a sede. E a Minas Filtros vem com essa trajetória de crescimento há tantos anos, justamente para mostrar que água é o alimento mais importante que tem no nosso organismo. Ou seja, se você ingere uma água que não está legal, você está derrubando quanto da sua saúde? 70%. Agora, se você ingere uma água que ela é alcalina, ela é mineralizada, livre de metais pesados, tem a tecnologia do ozônio, você está ganhando quanto na sua saúde? 70%. Então, isso é um trabalho de conscientização que a gente faz com muito prazer. E a nossa maior missão é essa, que é levar saúde para tantas casas aí em todos esses anos. Levar saúde em cada copo d'água, não é isso? Isso mesmo. Então, como que eu conheci a Minas Filtros, né? Já tem um tempo que eu sou cliente, então eu tava lá no BNI e escutava o Wagner falar da água. Aí de repente ele testava uma água, né, que pegava, né, num bebedouro, né, ou às vezes engarrafada, e testava a água do filtro, né? E eu ficava assim, cara, isso é legal, isso é legal. E não tomava decisão. Aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, não, agora tem que ter uma água boa dentro de casa, né? Vou dar água pra minha filha, recém-nascida. Né? Aí mudou. Aí na época, pô, Wagner, agora nós vamos ter que negociar esse filtro aí, porque agora não posso dar a água que eu bebo pra ela, né? Nós vamos ter que ter uma água melhor. E assim, pelo que você vê na história aí, muitas pessoas, por que decide, né, comprar um filtro, né? E depois o que é que você conta, né? Por que começou essa, né, a sua história com trabalhar com água, mas o que é um motivo que as pessoas decidem a investir num filtro, por exemplo? Então, tem vários fatores, né? Algumas pessoas vão pela dor, né? Vai ver a pessoa aí, ela tá com uma enfermidade, já teve clientes nossos, né? A gente teve relatos de clientes nossos que estavam com câncer, né? E foi descobrir isso depois. Aí quando a pessoa tem uma enfermidade, para onde que ela vai? O Google. Né? E começa a pesquisar lá sobre aquela enfermidade e ela descobre em países de primeiro mundo já utilizam a água alcalina para tratar o câncer, para ajudar no tratamento do câncer, né? Que se utiliza o gás ozônio para curar o câncer. Então quando a pessoa descobre aquilo ali, ela mais que depressa está se conhecendo a Minas Filtros, ouviu falar da Minas Filtros, que a gente tem essa água especial e vai lá e compra, então vai pela dor. Outras vão porque sabe que tem um amigo, um parente que viu, e esse amigo, esse parente já está muito satisfeito com a água da Minas Filtros, que teve um benefício de uma queimação, de um refluxo, de uma enxaqueca, né? Que é muito bom, e compra também por essa indicação, né? E outra também por status, talvez há um purificador muito bonito, né? Que chama muita atenção, né? Ou vários outros motivos também,
né, que a pessoa acaba comprando um purificador de água também como praticidade, né, de você ter uma água gelada, né, disponível para você beber ali na hora, ali, a tempo e a hora, e uma água com mais qualidade. A pessoa, ela com certeza, depois que ela começa a beber a água alcalina da Minas Filtros com ozônio, ela nota a diferença, né? Também as nossas lojas, a maioria das nossas lojas, ela tem um purificador, um bebedor na porta da loja. E muitas das pessoas também, por passar ali na porta ali, bebe aquela água, nota que é uma água diferente, uma água leve, uma água doce, né? Verdadeira mesmo, aquela água como se fosse ali, nasceu da fonte naquele minuto ali. E ela vê essa diferença, né? Então, são esses motivos, a maioria que tá tomando o passo para estar fazendo esse investimento, né? Maravilhoso. Uma vez também eu te perguntei lá, porque assim, eu tenho um sítio e a gente pega a água do poço artesiano, né, e joga na piscina. Só que na hora que você joga na piscina, você tem que aumentar o pH dela, jogar pH a mais, para poder tratar a piscina, para poder nadar. Justo. Aí eu ficava, gente, mas eu não faço nada para beber essa água. Para entrar na piscina, eu tenho que tratar. E quer dizer, então, que para beber é o mesmo princípio, né? Isso é muito importante falar sobre isso aí. Foi um toque muito sábio. Porque presta atenção, se você vai plantar um milho, uma soja, um feijão, você tem que tratar do solo. Você tem que ver qual que é o pH daquele solo. Porque se o solo tiver ácido, a planta não desenvolve. Agora você vai tratar da piscina. A piscina não pode estar ácida, senão a água fica verde. Então você tem que tratar da piscina. E agora, para beber, ingerir, você não tem que preocupar com o pH? O nosso sangue ele tem um pH de 7,35 a 7,45. O nosso sangue ele é alcalino. Tudo que é um pH acima de 7, né, que ele é alcalino. Abaixo de 7 é ácido. Você que está escutando nós aí, que bebe água, né, engarrafada, vai no rótulo ali agora, vai lá e vê qual que é o pH da água. Não, aqui na nossa região, tá? Existem algumas águas, que é águas de Lindóia, de Birá, que são águas que saem alcalina, né, com pH acima de 7. Mas a maioria, 99%, tem um pH abaixo de 7, é ácido. Então, quando você ingere um líquido ácido, é a mesma coisa que você está bebendo refrigerante. O pH do refrigerante é ácido, né? A Coca-Cola, né? Que é o pior se você for ver o pH. O refrigerante de cola, qualquer refrigerante tem um pH abaixo de 7. Qualquer refrigerante tem assim, a maioria das pessoas hoje, muitos já deixaram de beber refrigerante. Porque sabe que faz mal para a saúde. Sabe por quê? Alguns porque para de beber refrigerante porque eu ouvi falar que faz mal. Mas o que tem no refrigerante que faz mal? Vou citar aqui. Plástico, que é derivado de petróleo. Quando bate o sol, no plástico libera uma substância que chama xenestrógeno, causador do câncer de próstata e de mama. Outro é açúcar, que tem demais na conta, né? Então, açúcar também, que dá força pro câncer, mete a cara no açúcar, né? E o outro é a acidez, né? Doenças degenerativas, inclusive o câncer, só prolifera em ambiente ácido. Entendeu? Então, se você bebe líquidos ácidos, você está dando força para o câncer, para a doença degenerativa. Se você bebe líquidos alcalinos, você está dificultando. Se você corta açúcar, você dificulta. Entendendo? Então, assim, água, é que nem o Érico falou, é um alimento. E depende, tem a água que faz bem, tem a água que faz mal. Tem a água que oxida e tem a água que te hidrata. Né? E as pessoas não sabem. Eu fiz um vídeo lá, né, deu 30 segundos, porque na nossa região lá, o povo tem a cultura de beber água de poço artesiano. Aí eu propus para as pessoas lá da nossa região, gente, vocês estão bebendo essa água do poço artesiano, ela tem um paladar diferente. Ela não tem cloro, né, não tem química, então ela é gostosa de paladar. Mas e aí? Será que ela realmente está fazendo bem para a saúde? Igual foi no seu caso lá. Você tem uma água de poço artesiano, mas a água é ácida. É igual água mineral. Então a água mineral faz mal? Faz, porque ela é ácida, porque ela tem um plástico. Né? Então, você tem que beber uma água alcalina com pH acima de 7. E, de preferência, acima do pH do seu sangue. Né? Porque se você ficar bebendo só líquido ácido, o nosso corpo tem um sistema, o Dr. Léo Ribeiro fala muito disso, sistema tampão, que ele vai trabalhar de noite. Então você vai ingerindo líquido ácido, chega de noite, ele vai trabalhar para nivelar o pH do seu sangue, para controlar e equilibrar o pH do seu corpo. E se o pH do seu corpo ficar ácido, o que vai acontecer? Você vai começar a adoecer. E o que ele faz? Esse sistema é muito sábio, né? Deus é muito sábio. Então, esse sistema tampão, ele tira o cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea.
Pra quê? Pra equilibrar o pH, pra elevar o pH de tanta química que você ingeriu, tanto líquido ácido que você ingeriu, né? Aí chega na terceira idade, a dona de casa tá com osteoporose, né? E não sabe por quê, mas a vida inteira bebeu líquido ácido de roça. Ai, meu amor, a vida inteira morei na roça, bebi água boa, gente, água de roça. Em comparação com a água da rua, é a água melhor, questão de paladar. Mas você sai do espeto, cai na base, você sai da química, do metal pesado. Você pode pegar um poço artesiano que tem metal pesado. E a maioria dos poços, a maioria das águas da nossa região, ela é ácida. Porque o nosso solo é ácido. Entendeu? Então, e a Minas Filtros também, nós somos especialistas em tratamento de água. A gente coleta a sua água do seu poço artesiano e a gente manda para o laboratório e faz a análise e a leitura. Olha, sua água está assim e o tratamento tem que ser esse, esse e esse. A gente corrige o problema da água. Pois é, como começou essa paixão aí pela água, né? Tratamento pela água, empreendedorismo, como começou essa história lá atrás? A minha família, né, ela é toda empresários, né? Graças a Deus eu venho de um seio aí de... Todos os meus tios são empresários, todos os meus tios têm empresa. E eu sempre tive um desejo no coração de ter empresa, né? Sempre trabalhei com meu pai tem oficina de caminhão, meu pai tinha açougue. Então, assim, sempre eu estava naquele comércio mexendo ali com meu pai. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com purificador de água. Eu trabalhava na concessionária, né, da Fiat, vendia carro. E aí sentou um cara na minha mesa lá e gostou do meu papo lá. E o cara era gerente de uma fábrica de purificador, me chamou para conhecer a fábrica. Eu fui conhecer a fábrica, gostei. E daí a gente começou a trabalhar, né, com um purificador de água, né? E abriu essa porta e nós começamos aí. Eu estava na empresa, na Fiat lá, tinha uns 4 meses. Aí surgiu a oportunidade e eu comecei a vender purificador depois do horário. Eu trabalhava na Fiat, depois eu saí para vender. E comecei a vender para quem? Para os minha rede de relacionamento, para os meus conhecidos, para os meus parentes e meus clientes de carro. E aí foi crescendo a empresa. Minha esposa, ela estava trabalhando numa contabilidade, né, Flávia? Eu trabalhava na contabilidade, eu falei assim, olha, eu não dou conta. Eu tô trabalhando o dia inteiro na concessionária, chega de noite, eu saio para visitar e depois eu tenho que fazer o controle financeiro aí do negócio. Então assim, né, eu ficava sobrecarregado. Eu falei, o negócio começou a crescer. Foi aí que a ficha caiu. Né? Não é que a ficha caiu. Deus puxou meu tapete. Né? Mas para mim cair na real. Oi, acorda, você tá trabalhando pros outros. Vem trabalhar no seu próprio negócio. Né? Eu fui mandado embora da empresa, da Fiat. Entendendo? Então, quando eu fui mandado embora, aí a ficha caiu, que eu botei o pé no piso lá, no estacionamento lá. Eu peguei o telefone, liguei pro gerente da empresa. Falei, agora você vai ver o que é vestir a camisa. Aí eu meti a cara mesmo, né? E hoje vai fazer 16 anos de empresa. E hoje nós estamos com um grupo de 4 empresas, né? A gente tem uma em Nova Serrana, uma em Divinópolis, uma em Pará de Minas. E a gente tem uma outra fábrica que fabrica produtos para fornecer para as empresas do grupo. É muito interessante isso. Então, quer dizer, foi um... Foi desafiador, né? Foi desafiador nessa fase, com certeza, ali, mas foi muito importante, né? Foi muito bom. E assim, o que, primeiramente, né? A gente tem que agradecer principalmente a Deus, né? Que quando eu comecei, eu estava no processo de conhecimento, conhecer Deus, sabe? Eu estava no começo ali. Aí eu brincava, eu ligava, né? Eu tinha que ter um pastor. Ele estava até hoje lá na loja lá. Hoje ele foi lá, que ele é serralheiro. Ele fez um serviço para nós lá e na reunião nós chamamos para fazer oração. Ele estava contando, quando eu comecei, gente, eu trabalhava de porta em porta, né? A gente tinha uma Kombi, uma equipe, e trabalho de porta em porta mesmo. Eu pegava a cidade de Divinópolis, eu conheço Divinópolis, conheço Nova Serrana igual a palma da minha mão. Então a gente pegava e fazia o bairro inteiro. Só que aí chegava, quando eu comecei era só eu mais um só que trabalhava assim, né? Chegava no dia, né? Primeiro dia não vendi nada, terceiro dia não vendi nada. Pegava o gancho e chegava, pastor, pelo amor de Deus, não vendendo nada. Calma, irmão, Deus vai te abençoar, vai vender. Nós orava a Deus ali, né? Pedia para abrir as portas e nós chegava no final do mês, a gente rompia, a gente vendia bem. E aí a empresa foi crescendo. E vão lembrar de um caso, teve uma época que o Wagner virou para mim e falou assim, nossa, Flávio, nosso sonho é vender 5 mil por mês. 10 mil. Era 10 mil, tirar o salário de 5 mil por mês. Eu disse, nossa, Wagner, imagina nós estiver fazendo isso, vendendo 5 mil, eu não sabia o que ia acontecer com o tempo, né? Que 5 mil, 10 mil foi pouco. Assim, um negócio bacana, que eu fui lá em Belo Horizonte.
visitar uma revenda pequena lá da Europa. Do purificador da Europa. Não sei se você tava, Flávio. Você tava? Não, não Acho que fui com né? você, não. Eu conversando, puxando papo, me falou, eu tô querendo abrir uma loja de purificador na minha cidade, lá em Paradines, é longe de você aqui e tal. Eu queria trocar uma experiência com você, trocar uma ideia, como é que funciona e tal. Não, o negócio é muito bom, bacana e tal. E quanto você fatura por mês? Eu faturo uns 10 mil por mês e tal e tudo. Aí eu falei, não, legal, esse negócio é muito bom. E tal. Aí eu fui, meti a cara e entrei mesmo. Né? E eu falei assim, nossa, Flávio, imagina nós faturar 10 mil reais por mês e tal, e tudo, que maravilha, que beleza, nós tá bem demais. E hoje a gente fatura 30 vezes mais, né? Pegar o grupo todo, fatura até muito mais do que isso, né? Então, assim... E você entrou, Flávio, lá no negócio 4 meses depois que ele começou? Não, Quanto porque tempo? quando começou, o Wagner vendia depois do horário. Eu trabalhava na contabilidade, nessa época a gente não era casado. Aí a gente casou em julho, em outubro a gente inaugurou a Minas Filtro. Né? E aí eu fui para Minas Filtro. Não sabia nada. Eu aprendi com o Wagner apanhando. A gente apanhou bastante. Eu aprendi muito com o Wagner. Porque eu vim de uma cidade de interior, né? Então sabia muito pouco. E o Wagner sabia um pouquinho de tudo. Ele me ensinou muito e... É porque, sabe, Kildre, eu falo muito assim, sabe? Quando Deus tem um propósito para você, quando você tem um propósito de vida, quando Deus tem um projeto para você ali, ele te prepara. Não adianta você querer. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Mas para você chegar ali, você tem que ser moldado. Você tem que ser lapidado. Então Deus te prepara, ele não te dá tudo sem, mas te dá tudo assim, mas você não tem o conhecimento. E aí? Entendendo? Então eu passei por várias etapas. Na oficina do meu pai, né? Eu comecei a trabalhar com office boy. Depois o meu pai colocou para trabalhar debaixo de caminhão. Então eu comecei a aprender a trabalhar com ferramenta. Fazer serviço de banco. Depois eu trabalhei no escritório. Aprendi a tirar nota. Aprendi a fazer pedido. Depois eu trabalhei no açougue. Aprendi a ter contato direto. Fui gerente do açougue há um tempo. Então, assim, ele vai te preparando. Depois eu formei eletrônica. Depois que eu formei eletrônica, eu aprendi um pouco de eletrônica ali. Isso fez muito bem para mim quando eu tive a minha fábrica de purificador de água. Porque precisava fazer um projeto elétrico ali, para um esquema ali para funcionar no purificador. Quem desenvolveu fui eu. Eu já sabia, eu entendi. Então ele vai te preparando. Eu trabalhei numa empresa de alarme, interfone, portão eletrônico. Eu trabalhei com ferramenta que a gente precisa hoje, né, Érico? Máquina de furar, chave de fenda, né, multímetro, você fazer medição, algumas coisas de energia. E a hora que a gente vai na casa do cliente, não tem tomada elétrica. Para não perder a vinda, eu dou um jeito lá. Eu faço uma tomada para o cliente lá. Entendeu? Então, assim, ele vai te preparando. Aí eu aprendi na parte administrativa na oficina do meu pai. Você chega pro cliente e fala assim, aqui, instala a tomada, depois você me chama pra voltar que eu vou vender o filtro. Ah, louco, velho. Eu De faço jeito nenhum, tudo, né? lá. E o mais interessante disso tudo, o mais interessante disso é que a vida ela vai mostrando os caminhos pra gente que muitas das vezes é diferente daquilo que a gente visualizou lá atrás. Quando eu entrei na Minas Filtros, há 7 anos atrás, ela já tinha uma trajetória. Mas a minha trajetória era totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu tinha me formado em magistério, já tinha lecionado durante 1 ano, tinha me formado em direito, tinha advogado durante 5 anos, e o Rodrigo, um amigo em comum, que me fez o convite, eu falei assim, Rodrigo, mas o que isso tem a ver comigo? Ele foi um visionário na época, ele falou assim, não, isso não tem a ver comigo. Não, Érico, vai lá, conhece. Eu conheci o Wagner, conheci a Flávia, e nesses 7 anos, eu fui me descobrindo aonde realmente eu deveria estar, que é onde eu estou hoje, fazendo o que eu sou apaixonado de fazer e com um crescimento pessoal e profissional muito grande. Então, a gente não pode se limitar. Eu vejo pessoas que, às vezes, por exemplo, o Wagner poderia estar lá com a questão dos carros dele e frustrado até hoje, mas ele viu aquela oportunidade e daquela oportunidade ele fez com que a empresa desse oportunidade para outras pessoas. Como no meu caso, se eu também tivesse ficado engessado lá atrás, eu estaria frustrado. E hoje eu me descobri, eu falei assim, gente, se eu pegasse há 10 anos atrás, eu me imaginaria fazendo o que eu faço hoje? Jamais. E quem me conhece de 7 anos para cá, fala assim, lá em Nova Serrana, onde eu atuo mais, os filhos dos casais que a gente atende já me apelidaram de Aquaman.
Aquaman. Aquaman. Então vai fazer um mascotezinho da Minas Silva, vai ser um Do Érico, Aquaman. É, porque o Aquaman é o herói da água. Então eles me viram, ó pai, olha ali o Aquaman. Como é que é seu nome? Eu falei assim, Aquaman. Então eu visito essas pessoas e falo, ô pai, o Aquaman chegou. Então é um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz e isso é muito importante da gente. O nosso trabalho, que o Wagner contou um pouco da história, a Flávia e eu, é como a água. A gente foi seguindo o curso ali, se moldando a partir das oportunidades que foram sendo ofertadas, né? É muito valioso. Eu acho muito legal esse encontro, né? Como que de repente ele aparece com uma área totalmente distinta, né? E você traz uma oportunidade, ele vai lá, experimenta, a coisa começa a acontecer. E você falou um negócio muito legal, quando Deus prepara a gente, né? A gente não está preparado para o sucesso que a gente está desenhando para hoje. Não. Isso vai acontecer lá na frente, né? Só que a gente é imediatista demais, né? Muito. Se hoje voltar a 7 anos atrás, a mentalidade é totalmente diferente. Eu né? não imaginava onde a gente ia chegar. Igual o ponto que a gente chegou, nós não ia imaginar. Né, Flávio? Sim. Onde a gente já tá hoje. A Flávia tá assim, ó, qualquer dia nós estamos vendendo 10 mil, né? Tava querendo vender 10 mil. Eu tô imaginando aqui, se tivesse com esses 10 mil até hoje, a gente nem estaria aqui. Mas sabe o que eu vejo que é muito valioso? Quando a gente tem um objetivo, a gente logo imagina a porta lá em cima, que é o topo. Quero chegar lá nesse topo. Mas a porta lá em cima, ela tem vários degraus. E pelo imediatismo, a gente deixa de valorizar as pequenas conquistas, que são degraus após degraus. Subir esse, subir aquele, subir aquele. Eu, como ando muito pela Minas Gerais, conheci mais de 40 cidades no nosso trabalho. Quando eu pego uma estrada para uma cidade X, me volta um filme. Falei assim, nossa, anos atrás eu estive aqui, eu pensava de outra forma, agora eu penso assim, eu melhorei, eu me lapidei, eu evoluí. E isso é muito valioso porque da gente valorizar essas pequenas conquistas, porque o todo ele se faz dos detalhes. E nessa jornada do imediatismo, muitas vezes a gente fica, eu quero chegar lá em cima, mas o que eu preciso para chegar até lá? É aqui, 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 aqui. E pela história da Minas Filtros, que se confunde com a nossa história de vida, a gente passa mais tempo lá, a gente vê como que a gente vai... é como a gente viu lá na pós, né? A gente entra de um jeito, no meio do caminho, você fala, poxa, aquele lá era eu? Era. Mas a transformação e o desenvolvimento, eu vejo isso no nosso lado profissional com muita força. O lado profissional não é apenas uma maneira da gente trocar o tempo pelo um salário no final do mês. É uma maneira da gente se desenvolver quem está à nossa volta e principalmente dar um impacto positivo para os nossos clientes. E qual é o impacto que a gente causa? Como que é satisfatório o Wagner, que está mais ali com os depoimentos, o que o dele também citou, de quando a gente chega na casa de uma pessoa, ela fala assim, nossa, a melhor coisa que eu adquiri foi isso. É o purificador? Não, ele foi o intermediário. O que ela adquiriu? A minha glicemia era lá em cima, ela está regulada, sofri com refluxo, não sofro mais. E aí você começa a ver que faz sentido, fala assim, olha, tá entregue o que eu precisava entregar, que é impactar a vida dessa pessoa de forma positiva. É o que a gente quer levar, né? A Minas Filtro busca isso, levar qualidade para os nossos clientes, né? Sim. E eu desenvolvi um projeto, eu fiz um curso aqui, em Divinópolis. Tô tentando lembrar o nome. Energia quântica, né? Até nessa fábrica que eu fui sócio fundador, né, eu desenvolvi um sistema lá desse curso. Eu fiz um curso de energia quântica. O negócio é fenomenal, uma coisa que eu sempre acreditei depois da minha conversão e sempre preguei, principalmente nas reuniões. O pensamento e a palavra têm poder de vida ou de morte, certo? Isso, gente, não estou falando de religião, tá? Ficar bem claro aqui. Isso foi provado, né? Vocês podem pesquisar no YouTube aí, um japonês chama Masaru Emoto. Ele provou o que está nas Sagradas Escrituras, que a palavra tem poder de vida ou de morte, tanto escrita quanto falada. E esse curso de energia quântica eu aprendi isso.
Aí, o que que eu fiz? Quando foi desenvolver o refil do purificador de água, eu falei pro meu sócio aqui, olha, eu fiz um curso assim, assado, e esse curso mostra isso da energia quântica, que a palavra tem poder, em Provérbios fala disso e tal. Eu tive uma ideia. Ele falou o quê? Esse Masaru Emoto, ele pegou a palavra amor em japonês, colocou num copo de água e pegou a palavra ódio, pregou no outro copo. 2 copos de água da mesma fonte, né? E congelou. E depois ele pegou essa água congelada e levou num microscópio de campo escuro. O que tinha escrito amor tinha mudado aqui o cristal da água. Estava um cristal lindo, maravilhoso. O que escreveu ódio estava um cristal feio e deformado. Ele provou isso. Depois ele pegou e colocou uma água recebendo uma oração, congelando, e outra água recebendo a voz de Hitler e congelando. A água que recebeu a oração estava um cristal maravilhoso. A que recebeu a oração de Hitler estava um cristal feio e deformado. Eu falei assim, vamos fazer isso no nosso purificador. Mas como assim? A água ela é condutora de energia, certo? Então, os nossos clientes, algumas a gente fala, outros não, porque tem umas pessoas que não acreditam, mas não precisa de acreditar, isso não é questão de fé, não, é física. Física quântica, energia quântica. Então, na tampa do refil do nosso purificador, no molde, quando a gente mandou fazer o molde, que você tem que fazer um molde de aço, né, para desenvolver o refil. E na tampa do refil ali tem escrito os 9 frutos do Espírito. Só que eu fiz melhor. Eu mandei escrever em hebraico, no alfabeto hebraico. Mas por que você fez no alfabeto hebraico? E qual que é a linguagem do Eterno, do grande arquiteto do universo? Ele escreveu as tábuas da lei com o quê? Em hebraico. Então, assim, eu fui dentro da raiz. Né? Então, quando a água passa dentro do refil do purificador ali, ele recebe essas energias dos 9 frutos do Espírito. Paz, amor, temperança, domínio próprio, shalom, benignidade, bondade. Entendeu? Então, ela recebe essa energia e você bebe uma água. Então, assim, eu não fiz isso pensando... a primeira vez que eu falo num podcast, primeira vez que eu falo no canal de que vai ser divulgado aí no Brasil inteiro sobre isso. Eu não divulgo isso. Não é intenção minha, nem da Minas Filtros, fazer propaganda em cima disso. Entendeu? Porque o que a gente quer levar? O que a Flávia falou. Eu quero levar para a pessoa saúde. Através de água. Tá entendendo? Então, além de ter uma água com cálcio, magnésio, potássio e gás ozônio, tem energia quântica. Então, se essa água fizer bem para ela, entendeu? Eu transformei, eu melhorei a saúde dela. E eu acredito muito bem. Tudo que você plantar, certamente você colherá. Então, se eu estou plantando saúde para essa pessoa, para esse cliente, para esse meu próximo, eu vou colher isso. Né? E é o que a gente está colhendo. É o que o grupo Minas Filtro, que a Minas Filtro está colhendo. Né? Graças a Deus hoje. Com 16 anos, né, a gente está bem estabilizado. Graças a Deus crescendo cada dia mais e mais. Muitos projetos, com muitas visões aí. Né? Então, assim, Deus tem abençoado. Né? Por causa que a gente está plantando. Né? É muito legal. Uma vez você tinha comentado comigo sobre a questão do quântico, mas eu não tinha entendido. Na época você não comentou comigo, assim, não. Agora eu entendi melhor. Em detalhe. E, cara, então assim, hoje, por exemplo, para comprar um filtro, para comprar, né, um refil depois do filtro, onde que o pessoal geralmente encontra os produtos? Então, a Minas Filtro, ela vende no Brasil inteiro hoje, né? A gente está na maioria das plataformas de marketplace do Brasil. E a gente tem um canal direto também, né? O pessoal de Nova Serrana ali tem um canal, né, do WhatsApp, né? E a gente tem um canal do YouTube, né? O pessoal, eu te peço aí para vocês conhecerem mais a respeito dos nossos produtos. Você vai lá no nosso canal no YouTube, tem muitos testemunhos de pessoas que melhoraram, né, a sua saúde depois que começou a beber água. São testemunhos de pessoas da região aqui. Teve um testemunho da cliente que comprou, nós de São Paulo. Ela comprou um purificador de água em São Paulo, do concorrente nosso, da mesma marca que nós trabalhamos, que é a Top Life. E ela não teve boa experiência. O botãozinho do ozônio é que ele liga e desliga, como fosse um interruptor de lâmpada. Né? Aí ela esqueceu ligado, ele queimou. E ela descobriu a Minas Filtro pelo nosso canal. E viu eu explicando como é que funciona o ozônio, né? Como fazer o teste do ozônio, como descobrir se o ozônio está funcionando ou não. Ela entrou em contato conosco. E falou assim, olha, Wagner, eu vi seu canal, eu vi seu vídeo, muito bacana e tudo. Você pode me ajudar? Eu falei, posso. Nós ajudamos ela. E nós tem esse testemunho dela falando.
Eu vendi para ela todo o sistema que tinha que trocar. Foi o concorrente nosso lá de São Paulo, na casa dela, ele falou que ficava em R$ 1.400, tinha que trocar toda a parte elétrica do produto, que o ozônio não tá funcionando. Eu falei, não tem nada disso. Você tem que trocar essa e essa e essa peça. E trocar esse botão aí, você vai colocar o nosso botão. No Brasil inteiro, quem desenvolveu esse botãozinho, né, diferenciado na Top Life, fomos nós da Minas Fields. Então, você aperta e segura. Você tirou o dedo, ele desliga. Então, não tem um risco de queimar. Então, ela comprou o kit nosso, né, para fazer toda essa modificação. E o que eu fiz? Eu gravei um vídeo passo a passo como fazer, né, e mandei para ela. Falei assim, ó, você viu esse vídeo? Viu? Pode comprar seguramente aí, você vai conseguir fazer. E se não conseguir, nós faz chamada de vídeo. Eu fiz chamada de vídeo, ajudei ela, mas o marido dela tá super satisfeito e indica a Minas Fields para todo mundo. Então, assim, a gente tem vários testemunhos. Você que de fora, não é da nossa região, quer comprar da Minas Fields, né, você vai ter suporte, você vai ter atendimento, você vai ter essa ajuda aí. E aí a gente manda pro Brasil inteiro. Então não acaba quando compra, né? Isso aí continua Não. pro resto da vida, é um relacionamento certeza. eterno, né? Com certeza, porque tem que trocar o elemento filtrante, né? A cada 12 meses tem que trocar o refil, né? Então o cliente ele precisa, né, de ter um contato com a gente precisa ter um contato, um pós-venda ali, que calor humano ali, e a hora que precisar, nós estamos à disposição aí. E essa credibilidade, ela é essencial, porque eu falo isso muito com as pessoas que a gente visita. Você vai na nossa loja, a gente vai até a sua casa, você não está comprando um purificador, você está comprando um pedacinho da Minas Filtros. E quando você precisar de alguma coisa, você sabe onde encontrar. O purificador ele está no meio do caminho, mas você compra assistência, você compra um atendimento personalizado, você compra as peças que você precisar, que é o que você referenciou há tempo atrás, porque acontece muitas vezes, você vai comprar um produto qualquer e aí fala assim, opa, precisei de uma peça aqui agora. Quem poderá me defender, como diz a história do Chapolin? Chapolin Tipo já era, não tem mais. Mas no caso da Minas, você sabe, quem pode defender está aqui. Então, essa credibilidade de passar toda essa estrutura que foi sendo criada ao longo dos anos, isso é essencial para que as pessoas se sintam mais confortáveis e seguras ali com os produtos que a gente não pode brincar com a saúde. E água é a maior parte da nossa saúde. Com certeza. Tem muito produto hoje em dia que entrou naquela prateleira do descartado, né? Descartável. Ele Literalmente. estraga, ninguém conserta, não tem peça, Não. né? Eu sei muitos aí de purificador aí que entra nisso, né? Isso. Estragou, quem dá assistência? Ninguém dá, vai ver o preço fica inviável e tal. E essa proximidade, né? Por exemplo, a pessoa te encontrar lá de São Paulo, né? E por isso que eu acho que é legal a gente estar na rede social, porque as pessoas encontram, né? E mais ainda o seu atendimento, porque a pessoa viu que você simplificou o negócio que o outro tava complicando muito lá. E ficou muito mais barato. E outra, aí a pessoa, gente, quando faz uma ação dessa, eu acho que essa é uma ação que o empreendedor, ele, nessa hora você ganha um cliente, você ganha, né, um defensor da sua empresa, né? Sim, ela é a Porque defensora se a pessoa da fala Minas assim, Fields. aqui, o cara tá me cobrando 1.500, não, faço pra você por 1.100. Infelizmente tem empresário que faz isso, né? Mesmo sabendo que você poderia fazer bem mais simples, tem gente que fala, não, faço por você por 1.100. Aí você fala, não, você não precisa de tudo, não, é bem mais barato. O que você tá fazendo, né? Uma coisa assim que eu carrego muito, eu aprendi desde pequeno. Vou contar pra vocês uma coisa aqui, eu fico até chateado, né? A gente vai em restaurante, eu vou contar um pouquinho disso pra me voltar lá à minha criação, tá? Que é um dos valores, né? Que é a honestidade. Você vai no restaurante, você vai estar uniformizado, almoça. Aí eu peço a nota para levar pro caixa, né? Mesmo eu sendo diretor da empresa, eu tenho que prestar conta do dinheiro. O caixa te pergunta, você quer a nota de quanto? É impressionante essa pergunta, né? Misericórdia. Eu falei assim, mas como assim? Eu não tô entendendo. Não, mas você quer que coloca quanto? Eu falei assim, moça, quanto ficou meu almoço? Ficou em R$25. Você vai colocar R$25. Mas isso aí, infelizmente, né, tá enraizado, né, no brasileiro, né? E isso para mim assim, é inadmissível, né? Então, o meu pai, eu lembro, quando eu trabalhava com meu pai tem oficina de caminhão. Chegou um cara de caminhão lá e ficou lá na época, vamos jogar aqui uns R$1.500. Terminou o serviço e tal e tudo. Olha, eu queria que você faça a nota para mim, você coloca de 2.500 para mim, por favor. Meu pai, o quê? Você coloca a nota de 2.500 para mim. Eu assim, mas eu não posso fazer isso não. Dizer, não é correto, não. Não, é porque no nosso trabalho, no dia a dia, na da semana, a gente gasta muito dinheiro com outras coisas que a empresa não paga e tal. Eu falei assim, mas isso eu não faço. Mas o seu concorrente faz.
Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vai ser o último dia que você vai trabalhar, eu vou prestar serviço pra você. Vai no meu concorrente. Dependendo de mim, eu não presto serviço pra você mais. Então isso eu vi meu pai fazendo isso. Entendeu? Então assim, me marcou. É uma coisa que é inadmissível para mim, é desonestidade. Então assim, é aquele valor e pronto, e o cliente tem que ficar satisfeito, o cliente sempre em primeiro lugar. Porque o que eu falo com os colaboradores, gente, eu não sou patrão, o Érico não é patrão, nem a Flávia é patroa. Quem que é o patrão nosso? É o nosso cliente. Ele que paga o nosso salário. Então, se você tratar mal o seu cliente, ele vai para o outro patrão. Ele vai parar de trazer salário para nós e vai levar salário para outro, para quem trata melhor. Então, é prioridade tratar bem o cliente, né, hábil, a tempo, entendeu? Escutar o cliente. A gente está investindo em pós-venda, a gente quer contratar. Tá desafiador contratar, né? Tá numa fase difícil, né? Então, assim, a gente está buscando uma pessoa para fazer um pós-venda. Eu falei que a meta da Minas Filtros é ter um pós-venda igual a Toyota. Porque quem compra carro da Toyota, né? É muito difícil largar. Por quê? Principalmente quando você compra zero, né? O atendimento lá é fora da curva. Todo mundo pergunta quem tem Toyota. Quem tá me escutando aí que tem um carro, comprou um carro zero na Toyota. É diferenciado. Então, assim, eu quero isso para Minas Filtros. Entendendo? Eu quero isso no atendimento e eu quero isso também com os colaboradores. Pessoas que estão ali loucas querendo trabalhar no grupo Minas Filtros. E isso a gente vai alcançar, é minha meta. E isso me fez lembrar, Wagner, de uma palavra que você sempre usa, que é servir. Servir. Servir ao cliente. Eu li um livro há uns anos atrás, que é um autor norte-americano, é John Maxwell, o nome dele, e o livro dele é Você Nasceu para Liderar. Lá tem um capítulo específico que fala do líder servil. Porque muitas pessoas têm assim, eu vou chegar num certo patamar e vou colocar a turma para trabalhar para mim, ou seja, vai produzir o resultado e eu vou ficar aqui curtindo o resultado. E não, essa visão que você passa e que a gente tem, nós estamos aqui para servir os colaboradores e servir principalmente os clientes. O intuito é o quê? É a satisfação deles. Isso é um valor que nós temos. Então, assim, se a gente vai contratar uma pessoa, a gente vai ver que ela não tem esse valor de servir, de ajudar, entendeu? De se doar ali para a empresa 100%, a gente não contrata. Porque o mestre nosso ensinou. Ele fala, é melhor servir do que ser servido. Jesus, né, se prostrou lá diante os 12 apóstolos e foi fazer o quê? Lavar os pés dos apóstolos. Tá entendendo? O que ele estava fazendo aqui? Se humilhando e se servindo. Não, mas que isso? O senhor vai me lavar meu pé? Não, tem que ser assim. O líder tem que servir. Se o líder não servir, tá entendendo? Não rompe, não funciona. É a grande diferença do líder pro chefe, né? Porque o líder é aquele que, assim, que vai fazer as pessoas crescerem, né? Justo. E vai crescer com o resultado dos outros, né? Então, se você consegue fazer qualquer um crescer... tem um case de sucesso, né? Tem um case muito grande. O Érico é o nosso case de sucesso da Minas Filtro. O Érico entrou na área de direito, né? Para ser... trabalhar na área jurídica nossa lá, que a gente precisava de arrumar internamente lá, né? O regimento interno da empresa... algumas coisas. Deveres, né, que a gente tinha bem estruturado. Então, o Érico entrou e fez todo o trabalho em 3 meses. Depois de 3 meses, não tinha serviço nenhum mais para mim, para ele fazer. Eu falei, Wagner. Mas você já estava intencionado. Eu fingi que não sabia, você fingiu que eu não sabia. Você não pode mostrar muito assim, né? Hoje é difícil, é igual, né? Entendeu? E é muito gostoso a gente ver o crescimento do funcionário, que a gente fala que assim, eu quero estar bem, mas eu quero que todos os meus funcionários estejam bem. Porque eles estando bem, eu estou bem, né? E o Érico não, ele abraçou. E assim, mas o Wagner, assim, a gente acompanhou o crescimento do Érico, né, Wagner, em tudo ele abraçou, fez, focado, aconteceu, disciplinado, né? Honesto, reto. Então, assim, a gente fala isso muito mesmo. Ele começou na área jurídica, passou para a área de vendas, depois foi para supervisor, depois foi gerente e hoje ele é diretor, né? Então, assim, eu e a Flávia, nós não vamos tocar o grupo sozinho. A gente precisa de pessoas e pessoas que têm os mesmos valores. E o Érico tem o mesmo valor que nós, né? Sem tirar nem pôr, é certinho, né? Então eu falei assim, esse cara é o cara para estar do nosso lado, esse é o cara para ser o nosso sócio.
né? E nós temos essa visão, sabe? A gente quer ajudar as pessoas, mas as pessoas têm que estar, né, engajadas e tem que fazer mais do que o combinado, que é 16 leis do triunfo, né, de Napoleão Hill, né? Uma delas é o quê? Fazer mais do que o combinado. Entendeu? É se doar mais. Então, assim, o Eric sempre fez mais combinado. E é um cara que se vira nos 30. Né? O empresário, ele tem que saber se virar nos 30. Porque não tem pra quem ele correr. Nossa, eu não sei fazer isso e tal, como é que eu vou fazer? Véi, se vira nos 30. Entendendo? Então, assim, a gente tem isso, né? Todo empresário tem. Então, o Érico tem isso. O Érico se virou. Eu virei pro Érico e falei assim, Érico, olha, eu tô com a empresa lá em Nova Serrana. A gente ia fechar a empresa, né, Wagner? Porque sim, a gente tava o faturamento baixo, o faturamento estava baixo. Eu Como a gente largava estava aqui e pegava muito lá. na loja de Pará de Minas, não estava conseguindo atender Nova Serrana. As duas. Tinha 3, eu tinha a fábrica, né, nessa época. Você tinha a fábrica, eu tinha a loja de Pará de Minas e Nova Serrana. Eu tava ficando louco, né? Que eu precisava de um cara pra tocar o negócio lá em Nova Serrana. Tava faturando pouco. Aí, e foi na época da pandemia, né, Érico? Foi. Wagner só jogar no bomba chumbo nela. grosso. Ele não sei se você vai lembrar, mas a primeira reunião da Minas Filtros que eu participei logo após a gente ter ingressado numa segunda-feira, a gente tem essa praxe, toda segunda reúne a equipe, tem lá momento de educação, entre várias outras coisas. O Wagner pediu para eu me apresentar, eu me apresentei e depois ele virou e falou assim, foi Deus que colocou esse rapaz aí no meu caminho para me ajudar. Eu peguei aquilo e falei assim, nossa, mas eu nem entrei, ele já tá jogando essa responsa no meu colo. Mas é igual, a gente tem que Mas você já tava vendendo bem, eu já tava performando Não, bem, mas né? isso que eu tô falando é na primeira reunião quando eu entrei. De purificador de água, Isso. pra você começar a vender, né? Não Quando como você sumiu. sócio. Uhum. Essa questão lá de Nova Serrana, eu lembro que a gente chegou a conversar. A pandemia no início foi um desafio assim bem surreal, que a gente não sabia o que ia acontecer. E logo depois de 1 mês e meio que tinha reaberto as lojas, foi quando o Wagner chegou, conversou comigo. Eu pensei, falei assim, nossa, mas aquele pensamento às vezes que limita a gente. Eu tenho a carteira ali, eu tenho os direitos trabalhistas, mas do outro lado, falei assim, mas eu já conheço muito do que tem aqui. E eu tenho uma coisa comigo que eu não aceito a derrota. Desde pequeno. Eu virava pro espelho e falei assim, apontava pro espelho e falava assim, você não nasceu para ser derrotado. É uma coisa que eu tenho, eu quero ganhar. Claro, com os valores. Eu cheguei para minha esposa, na época era noiva, contei para ela, ela virou para mim e falou assim, qual o motivo que você tem para descartar? Ela já me deu a resposta. Outro dia eu falei assim, vamos lá. E com muito trabalho e a ajuda de todos, porque quando é uma empresa não tem eu, tem nós. Tem nós, toda uma equipe. E Nova Serrana começou voando e tá voando, graças a Deus. 5 vezes mais faturamento. Nossa, sensacional, hein? Ele multiplicou 5 vezes E mais. uma coisa, você falou várias coisas aqui que eu fiquei assim, encantado. Uma delas que eu observo muito é que sempre do lado do grande homem tem uma grande mulher, né? Eu ia falar isso. Esse comentário da sua esposa chegar e te dar essa validade, porque assim, quando a gente tá para tomar uma decisão, né, nós homens, nós olhamos lá do financeiro e a decisão do que você vai tomar. Quando a gente tem filho, mais ainda, né? Falando, agora eu tô decidindo pelo meu filho, né? Então, e aí quando a pessoa chega e te dá esse empurrão, essa validada, a gente fica, né, assim, mais, a gente acredita mais, né? E no caso de vocês dois também é outra prova disso, né? Lá atrás a Flávia também falou, né, um sim para a empresa, depois um sim para o casamento, e acaba que vocês vão comemorar quase que sempre aí, né? Aniversário de empresa, aniversário de casamento também, né? Que é muito próximo, né? E agora, se lá atrás já começasse, não, Wagner, não faço não, isso não é pra você não sei o que, começasse a falar, de repente, assim, toda aquela energia que você tava ali, entrar num momento assim... Mas eu falo muito que, assim, o Wagner foi um presente de Deus na minha vida, porque ele me empurra pra frente. Então, eu sempre falo, não, eu tenho essa vantagem, aqui então vamos, eu vou te ajudar. E ele sempre me empurrou para frente, né? Porque quando começou a Minas Filtros, ele foi mandado embora da empresa, nós faltava o quê? 1 mês para casar? 1 mês. 1 mês para casar. Eu trabalhava na empresa, eu ganhava bem lá. Eu fui chamado 2 vezes pelo diretor da empresa.
Uma para me ser o diretor da empresa vai te chama, você, ixi, é problema, né? Você fica com medo, né? É. Primeira vez ele chamou para me elogiar. Eu era o vendedor que mais dava lucro para a empresa. Eu troquei ele, falei, você tá louco, Nelson? E eu dar mais lucro do que o Arlindo? O Arlindo vende 25 carros, eu vendo só 15. Ele virou para mim e falou assim, nessas palavras assim, você vende só com gordura. Você traz lucro para a empresa. Oh, beleza, tal, parabéns, obrigado. Depois ele elogiou, porque eu era o vendedor que mais vendia Ducato. Né? Então, eu acho que aquilo ali, assim, criou um pouco de, eu percebi, né, de ciúme, sabe? Da liderança.